ele os chama de quê? De presbíteros. Versículo 20, capítulo 20, 17, ele diz, ó. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, ele chega ali em Éfeso e ele quer falar com a liderança. Ele quer falar com aqueles que estão à frente da obra, aqueles que de fato cuidam da obra do Senhor. Não só da obra, cuidam das pessoas. E ele está dizendo, olha, eu preciso falar com os presbíteros. E a Bíblia diz que, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Ou seja, ele está dizendo, olha, senhores, liderança, vocês sabem muito bem como foi que eu me comportei, né? Eu me comportei diante de vós, dessa tal forma, dando testemunho em toda a Ásia. E ele está dizendo, olha, vocês precisam fazer da mesma forma. Vós bem sabeis, olha, ele começa e diz, olha, vós bem sabeis. Ele está sendo bem rigoroso para deixar claro que o comportamento dele foi visto por todos. Olha só, em outras palavras, eu agi como um verdadeiro cristão. E ele está chamando a atenção aqui dos presbíteros e dizendo, olha, vocês vejam a mesma coisa que eu fiz. Se comportem da mesma forma. Entende? A internet está caindo, vai dar certo. Então, ele se dirige aos presbíteros. No versículo 28, você vai ver que ele se dirige aos bispos. Pois ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele está dizendo, olha, foi comprado aqui com o próprio sangue. Então vocês prestem atenção, né? Ele chama a atenção e está dizendo, vocês olhem muito bem. E ele emprega aqui um verbo que é o de pastorear. E o que é pastorear? Você sabe muito bem que na época no Antigo Testamento você vê muito, inclusive nós já falamos de Davi, pastor de ovelhas, e você vê que pastorear não é para qualquer um. E quando eu falo aqui na questão de pastorear, eu falo em todos a pessoas que cuidam de outras, mas não têm cargos, porque de fato o cargo não é aquilo que vai dizer que você é mais preparado que outro, não. Não existe isso. Há pessoas que não têm cargo algum na igreja, mas dominam as ferramentas da palavra. É dessa forma. E Paulo está se dirigindo a eles. E ele diz, olha, empregando o verbo pastorear, cuidar, amar o rebanho. E é isso, se você de fato deseja participar dessa a Bíblia diz assim, que grande é a obra, né? Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Sendo assim, se você deseja fazer parte de ser mais um dos ceifeiros que quer cuidar do rebanho, você precisa manusear bem a palavra. E ele continua. Ele descreve o trabalho deles. Qual é o trabalho? Qual é o trabalho seu? Qual é o trabalho de você, meu irmão, que está cuidando de pessoas? Para você que está em centro de recuperação, que cuida de pessoas? Para você que é um gestor dentro de uma organização que cuida de pessoas? Pela luz, pela palavra, como é que eu devo agir? Qual é a função? E Paulo diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constitui bispos. Ou seja, ele está dizendo, vocês precisam atentar para o rebanho. Vocês precisam entender que vocês vão viver para cuidar de um rebanho. E me diga você, cuidar de pessoas é fácil? Alguém aqui que cuida de pessoas, que trabalha com liderança, que trabalha em empresas ou uma organização e cuida de pessoas, responda aí, é fácil cuidar de pessoas? De forma nenhuma. O ser humano é complicado. Há quem diga que é melhor cuidar de um rebanho de ovelhas, de fato, ovelhas de verdade, né?
do que cuidar de pessoas. Porque assim, há opiniões diferentes, há questionamentos, há ideias que muitos não querem aceitar, e você vê que é uma dor de cabeça muito grande. É por isso que você tem que pedir graça a Deus, e se de fato você tem o desejo de cuidar de pessoas, você precisa buscar a graça de Deus, você precisa buscar a presença de Deus, e você precisa se alimentar da palavra. São coisas básicas que eu preciso aprender para cuidar de pessoas.